comer meu pãozinho aqui. Delícia, fresquinho. Nossa senhora, que delícia. Misericórdia, dieta. Se te perguntassem agora se pão e dieta combinam, o que você responderia? E se para emagrecer você precisa tirar o pão, você acha que sim? Você acha que não? Eu tenho certeza que você responderia que pão e dieta não combina e que sim, você teria que tirar o pão para emagrecer. Mas eu tô aqui para te falar que não. Você pode sim emagrecer comendo seu pãozinho, porque de fato não é ele o problema. Você precisa avaliar todo o contexto da sua alimentação. Nenhum alimento é capaz de emagrecer ou de engordar. O que acontece, como eu falei, é um contexto errado. E é nesse vídeo que eu vou te explicar, te ensinar como comer esse pãozinho e emagrecer. Como aplicar esse pãozinho, né? Como consumir esse pãozinho no seu dia a dia sem comprometer o seu processo de emagrecimento definitivo e também não comprometer o teu quadro de saúde. Eu sou a Carol, a sua Nutri. Então, como eu já falei, nenhum alimento de forma isolada tem essa capacidade de engordar ou emagrecer. O efeito dele no organismo, seja do pão ou de qualquer outro alimento, ele é determinado por alguns fatores que eu vou começar a falar para você, como frequência, quantidade, qualidade, quando e como. Então, para você começar a entender e ficar mais claro, quando comer o pão vira um problema para o emagrecimento? Então, ó, por exemplo, comer várias vezes ao dia, comer a quantidade além do necessário, escolher um pão de péssima qualidade, tipo esses ultraprocessados, à base de farinha branca, farinha refinada, muito industrializado, sabe aquele pequenininho fofinho, aquele quadradinho branco, sabe? Esses aí. Combinação ruim com ele, então, por exemplo, margarina, requeijão, maionese, sabe assim? E comer o pão em qualquer momento, tipo, joga o pão aí na sua rotina do dia a dia. Então, esses fatores é que, né, vão te levar ou fazer com que o pão não traga benefício. Então, a solução tá em você corrigir esses 5 pontos para que o pãozinho comece a fazer parte da sua dieta, para que o seu pãozinho comece a fazer parte da sua rotina, sem comprometer o processo de emagrecimento, sem comprometer o teu quadro de saúde. E a partir de agora, o que nunca te contaram sobre como incluir o pão na sua rotina, você vai ver a partir de agora e vai começar a aprender para que você consiga ter um olhar diferente para esse alimento. O primeiro, então, estabeleça em qual refeição esse pão vai entrar. É interessante que você tenha um olhar mesmo de atenção para sua rotina e entenda em qual refeição ele faz mais sentido. Se ele vai ser no café da manhã, se ele vai ser no jantar, porque você chega cansado do trabalho e não consegue deixar nada preparado com relação ao alimento mesmo. Então, talvez o pãozinho nesse horário faça mais sentido. E tá tudo bem comer pão à noite, porque da mesma forma que eu falei que um alimento isolado não engorda e não emagrece, e muito menos achar que comer pão à noite engorda. Todo o contexto do seu dia que vai fazer com que engorde ou não, tá? Então, por exemplo, café da manhã, ou lanche da tarde, ou jantar, onde esse pão vai ser colocado? É importante que ele entre uma vez ao dia. E também não é uma coisa fixa. Então, hoje ele foi no café, mas amanhã ele vai ser no jantar. E no outro dia no teu lanche da tarde. Não tem problema. O mais importante é você estabelecer que ele vai entrar uma vez ao dia. E pronto. E aí você vai adequando isso de acordo com a tua rotina. Entenda que não precisa ser nada fixo, nada engessado, tá? Você tem que ter flexibilidade. Para uma dieta funcionar, para esse emagrecimento definitivo acontecer e para a tua saúde ficar em dia, você tem que ter flexibilidade. Entender que, tipo, aqui hoje não funciona nesse horário, então, mas amanhã em tal horário vai funcionar. E assim você vai levando melhor essa
questão, principalmente em relação com esse pãozinho, tá? Defina a porção certa. Então, o segundo ponto é saber o quanto comer. É claro que aqui no vídeo eu vou te falar uma questão muito geral. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas na média, uma porção de pão, que vai ficar entre 50 a 60 gramas, é uma porção ideal, tá bom? É uma quantidade que a maioria das pessoas se encaixa e tá tudo bem. E assim, do básico, comendo essa porção vai dar tudo certo para essa relação do emagrecimento. Nem mais e nem menos. Então, fique fechado nessa porção, tá? Aí é um ponto muito importante, que é o terceiro, que é a qualidade do pão. As versões 100% integrais são os meus preferidos. Por quê? Todo alimento 100% integral, ele tem a característica de ter bastante fibra e proteína, tá? E você já vai entender o porquê. Daqui a pouco eu vou te contar. Então, não sai do vídeo, fica aqui comigo. Então, o pão 100% integral, ele vai me dar uma característica de fibra e proteína. Então, dois aspectos importantíssimos para gerar mais saciedade. Não só isso, mas também quando tem fibra, eu tenho o intestino mais funcionando. Quando eu tenho fibra, eu tenho mais micronutrientes envolvido. E claro, quando eu tenho proteína, eu tenho um alimento mais completo, um alimento mais equilibrado. Porque pão praticamente é carboidrato. Porque é a base de farinha, seja uma farinha 100% integral. É puro carboidrato. Ah, tá. Quando a gente tem um pão 100%, acaba tendo sementes, grãos, oleaginosas. Então, acaba agregando um pouquinho de gordura, né? Mas assim, ainda assim, não fica um alimento gorduroso. Ele ainda assim é um alimento fonte de carboidrato, né? Com bastante carboidrato. Então, quando eu tenho um alimento integral, eu tenho um equilíbrio melhor. Então, eu tenho proteína ali junto para fazer um produto mais ali equilibrado, como eu já falei. Bom, o cenário pode ser melhorado quando eu associo a esse pão 100% integral a fermentação natural. De uma forma resumida, um alimento, quando ele é naturalmente fermentado, ele faz com que as bactérias da fermentação digerem aquela proteína da farinha de trigo, por exemplo, que é o glúten. Então, é um pão com mais fácil de digestão, não é um pão que pesa, não é um pão que não tem distensão abdominal normalmente. Então, é um pão mais levinho e tal, mais saudável. Então, se você puder pegar um pão 100% integral e colocar a fermentação natural, né, ter a fermentação natural, é o cenário mais que perfeito. Mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de pão, não pelo preço, mas é porque não é toda padaria que faz um pão de fermentação natural. Então, se você tiver acesso, você compra. Se você não tiver, tá tudo bem. Opte pelo pão 100% integral do mercado. Eu posso até deixar na descrição do vídeo as opções que eu coloco na dieta dos meus pacientes, para que você também consiga ter pães 100% integrais, legal, mas assim, de mercado também vai funcionar, tá? Então é isso, né? Não posso ter um pão de fermentação natural. Você pode optar também, que ainda assim é legal, um pão mais caseiro, um pão que você pode fazer em casa, ou alguém que faça pão caseiro e venda. Não é 100%, mas pelo menos é caseiro, entende? Que assim, eu não consigo ter o perfeito, então eu vou ter o bom. Tá bom? Combinado? Então, se eu não consigo ter um pão 100% integral, fermentação natural, qual o melhor pão que eu posso ter? O 100% de mercado? Tá ótimo. Um pão caseiro, mesmo de farinha branca? Tá ótimo. O que eu peço é para que você saia do industrializado ultraprocessado. Então, aquele pão pequenininho que criança adora, que cabe na mão da criança. Vocês estão entendendo qual que é? Esse não dá. Pão quadradinho branco, de forma tradicional, também não dá. Aqueles pães embalados, docinho, de coco, de milho, não dá. Vocês estão sabendo qual que é, né? Por favor. Então, esses pães tem que fugir. E aí você agrega esses pães mais caseiros, mais naturais. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Uma dúvida, vocês fazem pão em casa? Eu nunca fiz. Pão de verdade, eu nunca fiz. Eu tô no processo de começar a fazer, sabe? Mas dá uma preguiça, confesso, né? Não vamos ser hipócritas. Dá uma preguicinha. Mas eu tô querendo fazer isso, sabe? Vou começar a testar algumas coisas aqui. Quem já faz, me conta aqui. Me deixa a receita, que eu vou adorar aprender com você. E quem sabe eu faço também, tá bom? Daí também tem uma questão do horário de colocar esse pão, né?
Vamos pensar aí, seria um quarto, uma quarta situação do pãozinho pra gente, né? Daqueles 5 fatores, o quarto. Então, assim, para algumas pessoas, por exemplo, se você faz atividade física pré e pós-treino, é um ótimo momento para colocar esse pão, porque ele vai fornecer energia e vai fazer uma recuperação muscular bem legal, tá? Tá, mas eu não treino. Qual horário eu vou colocar? Aí você vai entrar naquele primeiro critério, tá? Então, putz, qual refeição que pra mim faz mais sentido por praticidade, por prazer, porque eu gosto, é difícil tirar, entende? Mas se você pratica atividade física, e eu até adoto como conduta pessoal, eu sempre tento colocar antes do treino ou pós-treino, dependendo do meu treino, tá bom? E aí eu acho que super funciona e fica super estratégico, porque de fato não existe ali um porquê de eu estar comendo aquele pãozinho, tá? Aí eu vou para o como comer esse pão, né? O como comer que faz toda a diferença. A quantidade, qualidade e o como comer são os 3 fatores que para mim você tem que pegar para si, tá bom? Então, o que comer com esse pão? Então, assim, o pão, como eu já falei, ele é praticamente carboidrato. Então, eu preciso fazer com que fique uma refeição mais equilibrada, com mais fibra. Então, primeira coisa que você precisa melhorar com esse consumo do pão é trazer proteína. Eu adoro pão com proteína. Ovo, frango, peixe, tipo atum, até carne, por que não? Tá? Abre o seu coração, gente. Ué, pão com carne moída. Ah, não. Se você falar que não gosta, pão com carne moída, eu adoro. Coisa mais gostosa, gente. Não, sabe? Proteína, então, ovos, carne, frango, peixe, queijo branco, ricota fresca, tá? Queijo branco. Então, são proteínas que vão fazer com que a refeição fique mais nutritiva, que esse pão tenha uma digestão mais lenta, porque ainda assim a gente tem que pensar que é farinha, que é um carboidrato. Eu preciso ter o controle da minha glicemia, para que também, metabolicamente falando, e a questão hormonal também funcione de uma forma positiva. Então, sempre coma o pãozinho com proteína. Para os veganos, vegetarianos, né? Então, para os vegetarianos que consumam leites e derivados e ovos, tudo bem. Para quem é vegano, o tofu entra muito aqui numa pastinha de tofu, requeijão de tofu, que você pega o tofu e bate com azeite, com sal e vira um requeijão sensacional. Pode trazer o hummus. E também aqui você pode substituir a proteína por pastinhas de castanhas, então já fica carboidrato com gordura. O pão é o carboidrato e a pastinha de castanha, pasta de amendoim entra como gordura. E você pode fazer essa substituição se você é vegano, não tem problema nenhum. Também vai ser uma ótima combinação com esse pão. Lembre-se que quando eu coloco proteína junto com esse pão, eu tenho um controle da minha glicemia. Ela não sobe tão rápido, ela vai subindo mais gradativamente. Essa subida gradativamente faz com que a queda dessa glicemia, que é natural, também seja gradativa e tá tudo bem. Isso é o esperado, isso que é o benefício de associar a proteína com esse carboidrato, além da saciedade, como eu já falei. E aí, além da proteína, tô olhando que eu fiz a colinha aqui, né, gente? Porque vai, né? A memória da Nutri aqui já, né? A gente já passou dos 30, então a gente tem que sempre ter uma colinha pra garantir que eu não esqueça nada. E aí também, além dessa proteína, meu caro, você tem que colocar o quê? Ai, quem adivinha o que eu vou falar? Óbvio, né? Vegetal. Bota um tomate, bota uma cenoura, bota folha, espinafre, alface, repolhinho. Cara, fica sensacional. Fibra, micronutrientes e saciedade, volume. Você fica com um lanchão assim, sabe? Tipo de estudo saudável. É isso aí. Então, coloca vegetal. Você pode também, às vezes, pôr uma chia, uma linhaça, umas sementinhas para agregar também crocância, textura. Isso tudo faz diferença na hora de você montar um lanchinho com esse pão e tá tudo bem. Mesmo que agregue um pouco mais de caloria, nada é exagero, mas tudo faz sentido para que você também tenha uma refeição mais nutritiva. Você só melhora o consumo desse pão. Então eu te convido a corrigir
e aplicar esses 5 pontos que eu coloquei aqui, para que você, de fato, comece a ter o pão no seu dia a dia de uma forma mais nutritiva, mais completa, que faça mais sentido para o seu processo de emagrecimento definitivo e para melhor e manutenção do seu quadro de saúde, tá? Então, assim, ó, tá me vendo agora? Já na sua próxima refeição, já faz essas combinações que eu te falei, já agrega uma proteína, já coloca um leguminho, já coloca alguma folha junto com essa proteína, já começa a a escolher um pão melhor, um pão 100% integral. Dá um Google aí e procura algum lugar que você consiga ver um pão de fermentação natural para você experimentar se você nunca comeu, vale a pena. Uma observação que eu esqueci de falar, dá para congelar também, tá? Então você pode comprar aqueles pães maiores, sabe? Que normalmente eles são redondos, você corta em fatias e congela essa fatia. E funciona muito. Então você sempre vai ter um pãozinho de fermentação natural aí, sempre fresquinho, tá? Então, eu já também te convido a colocar isso em prática a partir de agora. Na sua próxima refeição que vai ter pãozinho, já faz esses acréscimos, já melhora. Tenta, os 5 eu não consigo, mas de tudo que eu falei, começa a aplicar um. Começa todo dia a melhorar a qualidade desse pãozinho, a melhorar o consumo dele e de como você aplica no seu dia a dia, para que de fato você colha aí todos os benefícios e você consiga de fato comprovar que tudo que eu falei aqui faz sentido e que você vai perceber que teu processo de emagrecimento vai ficar muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais gostoso e definitivo, né? Emagrecer e manter esse peso. E é claro que eu quero que você aplique essas questões aí e volta aqui para me contar quais os benefícios você percebeu com essas mudanças. E aí eu também fiquei super curiosa em saber qual a sua combinação favorita com esse pão. Então também me deixa aqui nos comentários para eu ver aí qual que é a sua combinação favorita, tá bom? O meu, eu gosto muito com queijo branco, com ovo e com carne moída. Eu adoro. Essa é a minha combinação favorita. Patezinho de frango também acho bem legal. Mas esses 3 é tipo, tá no meu top 3, sabe? E qual que é a sua combinação? Eu quero saber. Conta aqui pra mim. Então, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigada. Compartilha, curte, né? Compartilha também para que as pessoas consigam aprender, consigam aplicar e todo mundo aí comece a ter uma alimentação, uma relação mais interessante com esse pão, né? Pão não precisa sair da vida. Ele só precisa ser colocado de uma forma estratégica e direcionada. Combinado? Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até mais!